Olá, agentes culturais democráticos de todo o Brasil. Estamos aqui na unidade 2, intitulada Aspectos de Gênero, Raça e Classe. Eu sou a professora Rona Boy Oliveira e vou introduzir esse debate. Para aprofundar essa temática nessa unidade, levamos em conta a conjuntura brasileira de desigualdade e as intersecções de gênero, raça e classe nas oportunidades tanto de acesso quanto de fruição e produção na área da cultura. Já entendemos que a cultura é central na nossa vida, mas será que ela é percebida de maneira igual para todo mundo? A contextualização de quem somos, de onde partimos e como nos colocamos perante a sociedade é fundamental. Trazemos o contexto da América Latina, debatido por Lélia Gonzalez, uma das maiores intelectuais do país, que defendia esse conceito por entender que a América Latina é, abre aspas, muito mais ameríndia e americana do que outra coisa, fecha aspas, já que a nossa territorialidade, ou seja, a nossa relação com o território, remonta às contribuições e influências dos povos indígenas e dos diversos povos do continente africano. O que Lélia aponta, que é muito precioso para a gente, é que para analisarmos nossa situação em sociedade, temos que perceber o chão que pisamos e entendermos os processos históricos que nos formam. Por isso, debater os aspectos de gênero, raça e classe não é um mero detalhe. Pelo contrário, é algo básico e urgente se quisermos enfrentar e resolver as questões de maneira aprofundada. Percebemos isso ao olhar, por exemplo, para as manifestações artísticas populares ao redor do nosso país de dimensão continental, onde cada cidade, cada estado, cada região tem suas particularidades e, ao mesmo tempo, semelhanças que nos unem enquanto nação. Pensar o contexto de um país culturalmente negro, com a maioria da sua população composta por pessoas negras, implica em entender as manifestações da cultura negra como parte da luta contra o racismo e o colonialismo como tentativa de descolonização cultural. Vale destacar que, mesmo que os processos de colonização oficial tenham se encerrado por aqui, através dos movimentos populares, das revoltas e insurgências, as colonialidades do saber, do poder e do ser se mantêm, pois foram historicamente construídas para manter essas relações com o que é colonial, não como um resquício apenas, mas principalmente como estrutura que molda nossa forma de viver ainda hoje. Sugerimos, assim, uma forma de perceber e interpretar o mundo através da ferramenta teórico-metodológica da interseccionalidade, debatida por Carla Cotirene, no Brasil, e por outras autoras de diversos países, como Kimberlé Crenshaw e Patrícia Hill Collins. Ao utilizar o conceito como uma sensibilidade analítica, a Carla Cotirene debate a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado, que também já era debatido por Lélia Gonzalez, ao definir o sistema capitalista como patriarcal, racista, dependente, que transforma as diferenças em desigualdades. Mesmo entendendo que os aspectos de gênero, raça e classe são indissociáveis e precisam estar conjugados na análise e no enfrentamento às opressões, destacamos para fins didáticos uma breve explicação de cada termo. Lembramos que as discussões não se encerram aqui, justamente por se tratarem de categorias complexas que continuam em disputa, uma vez que a realidade encontra-se sempre em movimento. Começando pelo aspecto de raça, retomamos Stuart Hall, que nos apresenta a ideia de raça como construção política e social, ou seja, é utilizada como uma categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de exploração e exclusão. No âmbito das relações étnico-raciais, a partir da Nilma Lilo Gomes, sabemos que há uma diversidade de termos e conceitos para definir a negritude, para além da classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que a identidade negra é uma construção social, histórica, cultural e plural, com uma dimensão simbólica e política. E no mundo contemporâneo, ainda enfrentamos a negação do racismo e a ideologia da democracia racial, somadas ao discurso da meritocracia, que aparecem de maneira variada através de alguns mecanismos institucionais, como nos processos seletivos, nos meios de comunicação da indústria cultural e no sistema de encarceramento e privação de liberdade. Quando falamos de gênero, partimos do conceito do cis-heteropatriarcado como sistema de poder. Quem nos auxilia nesse debate é Judith Butler, que no livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade
faz uma crítica genealógica inspirada em Michel Foucault. Nessa crítica está o debate sobre a instituição de determinados regimes de poder, como o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória, onde os padrões de comportamento e aceitação da sociedade ainda permanecem baseados no sistema que é masculino, branco, cisgênero, heterossexual. Ou seja, a ideia de sujeito universal está colocada nessa figura padrão como se esse fosse o único modelo a ser seguido, o que é completamente contrário à diversidade cultural e à valorização da diferença. Essa forma binária de perceber o gênero e a sexualidade, apenas na divisão masculino e feminino, é muito limitada, justamente porque não dá conta da realidade complexa que vivemos. O debate sobre classe, assim como o de raça e gênero, é amplo e complexo, mas trazemos aqui brevemente alguns pontos importantes para pensarmos como agentes culturais democráticos, como parte da classe que vive do trabalho, isso é, que vende a sua força de trabalho para viver e sobreviver. Vivemos na dinâmica do capitalismo, enquanto sistema produtivo que gera opressões, porque há uma classe que vende a força de trabalho e que compõe a maior parte da sociedade do mundo atual, em oposição à classe detentora dos meios de produção. Essa luta histórica constante de combate ao sistema capitalista opressor continua sendo atualizada e pode guiar cada vez mais muitas das pautas relacionadas à cultura, se nos reconhecermos enquanto trabalhadoras e trabalhadores da área. De acordo com Karl Marx e Friedrich Engels, referências mundiais nesse debate, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, ou seja, é interessante para quem domina continuar atuando na manutenção do sistema conforme ele já está estabelecido, reforçando seus valores e os compartilhando com as classes dominadas. Em resumo, gênero, raça e classe são construções sociais e políticas consolidadas ao longo do tempo histórico, ou seja, são categorias complexas e culturalmente construídas em um contexto de sexismo, racismo e desigualdade social, não só no Brasil, como no mundo também. A tomada de consciência de cada atravessamento desse não acontece de maneira igual no tempo e no espaço, justamente por conta das nossas diferenças e desigualdades, que trazem consequências estruturantes na nossa forma de vivenciar o mundo. Diante desse breve panorama, reforçamos que a cultura é um campo de batalha permanente, onde há muita luta e resistência, mas também táticas e estratégias. E como esses aspectos todos se relacionam com a transversalidade da cultura. É o que veremos na próxima unidade, a partir do entendimento de que a cultura é tanto um direito quanto um trabalho. Até lá!